Vamos agora falar de uma decisão da Justiça que mexe com a vida de milhares de pacientes que buscam o direito a remédios que estão fora da lista do SUS. Vamos falar com a Juliana Morrone, porque o Superior Tribunal de Justiça mandou suspender aquelas ações que ainda aguardam decisão da Justiça. Qual é o efeito disso para os pacientes, hein, Juliana? Ô, Chico, para quem já conseguiu liminar, né, uma autorização da Justiça provisória, nada muda. E essa discussão já está no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo ainda vão decidir se o governo tem mesmo que fornecer medicamentos de alto custo que não estejam na lista do SUS. São diversos casos assim pelo país. O doente precisa do remédio, que não está na lista dos que tem no SUS. E a família recorre à justiça. No caso do seu Jair, de Campo Grande, o juiz decidiu que a prefeitura tem que pagar. Quando o coração estiver batendo, a gente está lutando, né? Nos casos já decididos pela justiça, como o do seu Jair, nada muda. A Letícia, lá de Recife, também toma um remédio que não está disponível na rede pública. A ausência da medicação ou de tratamento faz com que a doença progrida numa velocidade muito maior. E a criança tem muito mais dores, muito mais problemas respiratórios e existe uma aceleração dos eventuais problemas cardíacos e uma série de problemas associados. Graças a uma liminar da Justiça, o governo está custeando a compra. E tem que continuar. A decisão do STJ não suspende o direito dos que já têm. O que o Superior Tribunal de Justiça mandou suspender foram as ações que ainda aguardam análise dos juízes. Segundo o tribunal, são pelo menos 683. E a suspensão é até que o STJ julgue como a justiça nos estados deve tratar esses casos. Uma forma de uniformizar as decisões. Agora, os casos de saúde urgentes têm que continuar. O defensor público explica que quem recorreu e já provou que precisa do remédio imediatamente não precisa refazer o pedido e nada impede que novas ações cheguem à justiça. Mas, para terem andamento, precisam estar bem embasadas. Como é que se prova uma urgência? Com documento médico, explicando a necessidade daquele medicamento, a necessidade daquele tratamento de urgência, daquela internação. Então, esses documentos, eles continuam valendo. O Supremo também discute o assunto. Começou um julgamento no ano passado que está interrompido. Os ministros têm que definir se o poder público deve ou não ser obrigado a fornecer remédios de alto custo que não estejam na lista do SUS ou registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O defensor questiona por que casos de saúde que podem representar vidas demoram tanto tempo para serem julgados. O que eu espero é que esses julgamentos sejam rápidos, terminem de forma célere e, se possível, com uma decisão favorável ao cidadão, às pessoas que procuram o sistema de saúde, o sistema público de saúde, porque realmente o fazem por questão de necessidade absoluta. O Ministério da Saúde disse que espera decisões favoráveis ao governo. Alega que de 2010 a 2016 gastou 4,5 bilhões de reais para atender determinações judiciais. E falou que até março desse ano foram 236,5 milhões de reais para bancar remédios que os juízes entenderam que o governo tinha que pagar. O governo faz as contas dos gastos e o Ribamar faz as contas do tempo de vida, sem o remédio que ele precisa. Ele tem uma doença neuromuscular rara. O medicamento não tem no SUS e ele não tem dinheiro para comprar. Sem esse remédio, eu não tenho vida mais, porque eu estou precisando desse remédio, porque esse remédio tem que ser urgente. E se não tiver, pode infartar a qualquer hora. Tristeza. O Ministério da Saúde disse ainda que os investimentos para ampliar os medicamentos do SUS cresceram 129%, passando de 6 bilhões e 900 milhões de reais em 2010 para 15 bilhões e 800 milhões em 2015. Essa determinação do Superior Tribunal de Justiça vale até que se tenha o julgamento da questão, que começou depois que uma paciente do Rio de Janeiro entrou com uma ação para receber 3 colírios para tratamento de glaucoma. Não existe ainda uma data para a retomada do julgamento no Supremo Tribunal Federal, que é quem vai dar a palavra
palavra final sobre esse assunto, Chico e Ana. Esse é o problema, né, Juliana? Não tem prazo para julgar um assunto que já está aí um tempão sendo discutido, que mexe diretamente com a vida de tanta gente que precisa dessas medicações. E olha, muito desse gasto do governo, de bilhões com medicação, se realmente botasse logo na lista do SUS, provasse o uso de remédios que já têm eficácia comprovada, podia já comprar em lote para um monte de gente que precisa e ia ficar até mais barato. Vamos seguir acompanhando. Até mais, viu?